Bem-vindo a bordo, meu nome é Alicia Cosmo, estamos aqui para falar de Sakura de novo. Antes de começar a falar sobre os episódios dessa semana de Sakura, eu queria dizer que finalmente temos uma data de estreia do café oficial de Cardcaptor Sakura em São Paulo. Uhul! Agora o café está programado para abrir as portas para receber todos os amantes de Sakura no dia 16 de maio. Ele vai ficar localizado no segundo andar da Akiba Station, que fica na Liberdade. O espaço é bem legal lá da loja e tudo mais, então tô ansiosa para ver como é que vai ficar esse café. Acho que vai ficar lindo. Não vou ter como ir na inauguração, mas o bom é que esse é um café permanente, ele não é um café temporário que já tem uma data certa para acabar. Não, ele vai ficar ali durante um bom tempo. Então, se você, como eu, mora longe e tem que programar tudo mais, uma viagem para poder ir, palma, não entre em pânico, porque o café não vai embora assim tão cedo. Então, estou ansiosa aí, já pensando quando será que vai ser a minha próxima viagem para São Paulo para eu poder curtir esse cafezinho. Vai ter produtinhos lindos e maravilhosos, tudo oficial. Então, se você é de São Paulo, se você estiver em São Paulo em algum momento aí, não deixe de conferir o café oficial de Cardcaptor Sakura. Aliás, eu até achei curioso que o anúncio do café de Cardcaptor Sakura saiu no dia 31 de março. E no dia 1º de abril é o aniversário da Sakura. Aí eu fiquei pensando, tipo, por que não guardaram um dia pra poder fazer o anúncio no dia do aniversário da Sakura? Será que foi porque pensaram que se fosse no dia 1º de abril, as pessoas iam achar que era mentira? As pessoas iam achar que era mentira. Mas, sei lá, não sei. É que eu sou muito apegada nessa coisa do aniversário da Usagi, porque em Sailor Moon é uma data que é celebrada, virou uma data, assim, especial do marketing de Sailor Moon. Todo ano tem alguma coisa que tá saindo, algum anúncio e tudo mais. Então eu fiquei curiosíssima pra saber por que não saiu no dia 1º de abril. Mas enfim, o importante é que a notícia tá aí. Aliás, outra notícia boa. Essa semana é uma boa semana para você ser fã de Clamp, porque já saiu no canal da TMS aqui no YouTube o OVA de Guerreiras Mágicas de Heart com dublagem em português. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. Gente, aproveitem, tá de graça no seu tubo pra assistir. Bora lá? Bora! Eu vou assistir e depois eu vou gravar um vídeo aí comentando aí algumas coisinhas, porque faz 1000 anos desde que eu assisti da última vez e eu acho que eu não lembro praticamente de nada dessa história. Mas enfim, episódio 16 de Cardcaptor Sakura, episódio da mansão de campo que eles vão visitar. Gente, como eu me irritei nesse episódio deles chamando a cabana de campo, a casa de campo, de mansão. Gente, da onde que aquilo era uma mansão? Se aquilo é uma mansão, Jesus! Os padrões de mansão são bem diferentes pra dublagem. Eu acho que essas coisinhas assim, essas palavras meio inadequadas, elas vieram herdadas da dublagem em espanhol, infelizmente, porque não faz o menor sentido. Mas, gente, o que me pergunta é por que alguém naquela sala de dublagem não olhou assim: essa mansão não parece muito mansão. Será que não é melhor mudar? Sabe? Ai, gente, tão fácil de mudar, mas enfim. Episódio bonitinho, fofinho, tudo mais. Achei muito engraçado quando o pai da Sakura e do Toya fala: Yukito, quero muito conhecer seus avós, temos que ir lá visitar eles. E aí ele fala: eles são muito velhinhos, eles acordam muito cedo e vão dormir muito cedo. Nem você conhece seus avós, viu? Seu Anjaraki, seu falsário, enganando todo mundo. Mas enfim, achei muito legal que o pai dele falou assim: gosto muito dessa amizade e tudo mais. Enfim. Mas assim, embora esse episódio seja assim, muito idílico, muito idealizado e tudo mais, tem uma coisa que me incomoda. Que a Sakura vai passear sozinha, aí ela conhece um homem adulto estranho. E claramente o pai dela nunca ensinou que você não deve conversar com estranhos. Principalmente se eles forem adultos.
aí quando ela volta, ela conta que ela conheceu esse vovozinho e tudo mais, e o pai dela estimula, né? Ah, vai lá visitar ele de novo e tudo mais. E aí assim, né, tudo bem que o pai da Sakura já sabia que era o avô dela, ele sabia que era a casa que a Nadeshiko e o vovô dela passavam os verões. Mas assim, Fujitaka. Se não, mesmo que não fosse o avô da Sakura, você ia falar a mesma coisa, né? Tipo, né? Porque pra você, crianças conversando e fazendo amizades com adultos que você não conhece, não tem problema algum, né? Nós vivemos num mundo ideal, onde não existem pessoas ruins que fazem coisas ruins com criancinhas, né? Tudo muito fofinho, eu acho legal como a mãe da Tomoyo tá ali nesse episódio e ela ajuda tudo por trás das cenas, sem se revelar, porque o próprio avô da Sakura não quer se revelar, que é o avô dela e tudo mais. E tipo, não fosse o problema de que o Fujitaka casou com ela quando era menor de idade e ela nem tinha aprovação da família pra fazer isso, então eu não sei como que eles fizeram, porque antigamente precisava ter 16 anos pra você poder casar no Japão, desde que você tivesse a autorização da família, dos pais, assim, e eu acho que ela não tinha, porque se toda a família dela odeia ele, né? Onde estão os pais dessa menina? Aliás, é o bisavô da Sakura, né? Não é nem o avô. Agora que eu me lembrei, não é o avô dela, é o bisavô. E aí? Cadê os pais dessa menina? Cadê os avós da Sakura? O que aconteceu com eles? Nada é explicado em nenhum lugar. Mas assim, se não houvessem os problemas de questão de idade, que a gente já discutiu em outros vídeos aqui, seria bonitinho, né? Tipo, eu me sentiria mais confortável pra curtir que Sakura falando, ai, a sua netinha deve ter sido uma pessoa boa, ela deve estar lá com a minha mamãe, e tipo, é a mesma pessoa, ai, a minha mãe era muito feliz porque ela casou com meu papai, e o meu papai é muito bom e tudo mais, tipo, daria pra curtir um pouquinho mais. Mas outra coisa que eu fico pensando, tipo, a Sakura foi lá, fez uma amizade com esse avôzinho e tudo mais, tudo bem que o Toya tava na companhia do Yukito, tinha um amigo lá e tudo mais, e eles provavelmente estavam, sei lá, meio ocupados explorando o mato, a floresta. Que nem Sam e Frodo em Senhor dos Anéis. Mas, tipo, desculpa. E será que em nenhum momento passou pela cabeça de ninguém que, de repente, seria interessante o Toya acompanhar a Sakura até a casa desse avôzinho? Pra ver qual é, sabe? Né? Pra ver se realmente é uma pessoa confiável e tudo mais. Porque nem todo mundo é ruim, né? Mas às vezes pessoas que parecem boas são bem ruins, né? Por quê que só a Sakura teve o privilégio de conhecer o bisavô? Por que o Toya também não foi? Ele também merecia ser reconhecido. Afinal de contas, herdeiro, vão herdar tudo isso, né? Não importa se não gosta do pai dela. Na lei, vão herdar tudo isso. Mas mais um episódio super, paz e amor, lindinho, fofinho, de Card Captor Sakura. Termina com ela dando um arco-íris para o bisavô, sem saber e tudo mais, tudo lindo. Ai, como ela sabia que ia aparecer um arco-íris. Oh, que mistério. Enfim, não tem muito além disso pra mim comentar aqui. Mas o episódio de terça-feira, dia 1º de abril, que é o dia que eu tô gravando essas duas partes, amanhã eu gravo a do terceiro episódio da semana. O episódio de hoje, o 17, eu adorei. Adorei. É o episódio da carta a apagar. É o episódio do teste de coragem. Adoro esse episódio, sempre gostei. Eu acho que ele é dinâmico, ele tem de tudo. E embora ele seja mais dinâmico, tenha toda uma tensão, toda uma questão boa ali do roteiro, ele também tem os seus momentos de quietude,
de contemplação, Sakurinha deitada na grama, o sol batendo nas folhinhas, fazendo sombra no rostinho dela, tudo mais, né? Bem idílico também. Eu até queria achar qual foi o volume em que a carta apagar apareceu, porque... nossa, peguei de primeira! Peguei de primeira, porque eu fiquei pensando... Eu acho que o diálogo que eles têm na areia é diferente. Quer dizer, aqui é a segunda parte do capítulo e aqui é a primeira parte. Então, ainda bem que já peguei o certo. Aqui, ele tá falando, né, do fantasma que supostamente estaria na caverna. Nossa! Na versão do mangá, já tem a professora Mizuki. Olha aqui ela... Já tem ela. E eles estão falando de ficar ai, ai, ai. A Sakura se assusta e fala ai, 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 ai. Tipo, aí ela... o Choran fala, pensei que foi aquela professora que tivesse feito alguma coisa. Você não sente nada quando está perto dela? Eu fico tão ai, 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 ai. Você se sente diferente perto dela, certo? É, mais ou menos. E aí eles estão falando depois do ai, ai, ai. Eu gosto desse sentimento, não dá pra evitar. E aí, ai, Lid, que você não gosta de ninguém? Aí, então, desde quando você gosta dele? Falando do Yukito, né? E nesse episódio não tem nada disso. Eu até achei curioso, é uma mudança bem significativa. Mas, no final das contas, é um episódio muito legal, que é um episódio onde eles começam a colaborar mais, né? E eu acho muito bonito que quando a Sakura tá desesperada lá, a pontezinha já queimou. Aliás, Sakura, que menina ineficiente! Gente, menina, você tem poderes mágicos para usar em situações de emergência. A ponte tá pegando fogo, você não fica assistindo a ponte pegar fogo. Você pega uma carta Clow e apaga o fogo. Poxa, menina! Enfim. Mas precisava precisava não ter a ponte para que um momento bonitinho acontecesse, né? O Shaoran acalma ela, que ela tava com muito medo de fantasmas e tudo mais. E aí ela usa a carta flutuar para eles chegarem devagarinho até mais perto de onde a carta está. E eu acho muito significativo, porque é um dos primeiros momentos que no anime eles estão colaborando, né? Que eles estão juntinhos ali naquela bolha, eles chegam ali, e aí depois, no final do episódio, quando a Sakura oferece, você pode ficar com essa carta, ele disse, não preciso. Mas eu aceitaria ficar com a carta flutuar. Mas deixa eu explicar por que eu acho bonitinho. Porque depois, quando a gente já tiver na próxima temporada, quando as cartas estiverem sendo transformadas em carta Sakura, o episódio que a carta flutuar é transformada é um dos meus episódios favoritos da vida de Sakura. Eu sei que eu vou chorar quando eu assistir de novo aquele episódio. E é o episódio do elevador, é o episódio da feira dos ursinhos de pelúcia, e é o episódio onde o Shaoran, ele percebe, assim, ele grita. Tem um momento que a Sakura cai, assim, tá caindo no fosso do elevador. E aí ele grita, Sakura! E aí quando ela vem, eu fiquei feliz que você falou meu nome. Ai, meu Deus, eu sei a musiquinha de cor da versão dublada, de tanto que eu assisti tantas vezes. Aquele episódio eu gravei. E aquela musiquinha... eu assisti em looping. Então eu acho muito bonitinho, muito significativo perceber que praticamente tem um significado, um simbolismo escondido ali naquela carta flutuar, sabe? De que é a carta que traz os dois pra juntinho um do outro. Que amor! Então assim, adorei esse episódio, do início ao fim, amei, só amei, só amei, só amei. E maravilhoso, que queria que todos os episódios fossem que nem esse episódio da carta apagar. O episódio ali que o roteiro tá maravilhoso, tudo. As interações das amigas, tudo. Não tem uma vírgula que posso dizer que não gostei. Amei. E agora estou ansiosa para o episódio de amanhã, do dia 2 de abril, mas vocês vão estar vendo isso só no futuro.
Episódio 18, episódio da carta Luzes. Eu achava que era carta Brilho, mas no anime eles chamaram de Luzes, né? Enfim. Episódio super fofinho. Acho que foi um dos episódios que mais deixa assim, levemente emocionadinha no final. Esse é um episódio muito fofo. Mas antes de falar sobre o episódio em si, eu queria falar sobre algo que eu esqueci de mencionar do episódio anterior, do episódio da carta Apagar. E que também tem um pouquinho de desenrolar nesse episódio, tá? No final do episódio anterior, a gente teve a cena onde o Yamazaki cria aquela mentira de que de antigamente, quando as pessoas jogavam vôlei de praia, existia um negócio de que se a pessoa não deixasse a bola cair no chão, o último que não deixasse cair no chão, ia conseguir passar o resto da vida junto da pessoa amada. E quando Shaoran e Sakura ouvem a palavra pessoa amada, eles ouvem a questão do amor. Ambos associam a palavra amor ao Yukito. Nesse episódio do festival, a gente também tem um momento ali onde o Shaoran tá ali, tipo, atirando com os negocinhos, aí já pegou um monte de bichinho, aí o Yukito chega e aí ele fica vermelho, né? E aí o Yukito elogia, e ele dá um monte de chocolate, um monte de coisa de comer que ele ganhou pro Yukito, todo vermelho, né? E aí, assim, tem nos comentários aqui, já vi outras pessoas falando por aí. E o que eu tô querendo falar aqui é um convite à reflexão, tá? É um convite a um debate. Por quê? Eu vejo que aconteceu no final do episódio passado, que acontece nesse episódio, que vai acontecer em vários outros episódios, como o Shaoran tendo desenvolvido o sentimento de amor pelo Yukito. Aí, tem muita gente que vem aqui e argumenta, mas não tem nada a ver, porque é só o poder da lua, a atração do poder da lua. Vamos pensar um pouquinho, tá? Você sentir atração por uma pessoa não significa necessariamente que você sente amor por essa pessoa. Você pode, na vida real, sentir atração por uma pessoa, ficar com ela, ter relações íntimas com ela e não desenvolver amor, né? O poder da lua é o poder de atração, certo? Certo. A lua não tem como fazer com que amor nasça numa pessoa que se sente atraído pela pessoa que emana um poder de lua, tá? Mas Toya ama Yukito. Ninguém questiona que o sentimento que a Sakura sente pelo Yukito é o sentimento de paixonite de criança, de paixonite adolescente. Ninguém questiona se ela ama ou não o Yukito. Todo mundo parte do princípio de que ela gosta dele, que ela tá apaixonadinha por ele. Por que a gente questiona se o Shaoran também ama Yukito? Querendo impor a ele uma heteronormatividade. Não, ele não sentia atração de verdade por ele. Era só o poder da lua. Não, gente. Mesmo sabendo depois que o poder da lua desenvolve uma atração, durante um certo tempo a Sakura também achou que ainda estava apaixonada pelo Yukito. E ela estava apaixonada pelo Yukito. O sentimento que a Sakura tinha era real. Não é que ela estava confundindo as coisas. O sentimento dela se transforma e de uma paixão, amor, para um amor mais familiar, como eu te amo, como se você fosse um membro da minha família. A gente vai ver isso lá pra frente, tá? E ninguém questiona nada. Agora, por que a gente questiona, que o que o Shaoran sente não é amor? Não, porque depois que fica sabendo, ele passa a gostar da Sakura. Não é que ele passa a gostar da Sakura. É que o sentimento, ele tem esse sentimento ali pelo Yukito, e ao mesmo tempo, o sentimento pela Sakura vai aos poucos se desenvolvendo. Até que chega um ponto em que o sentimento que ele está desenvolvendo, está sentindo pela Sakura, supera
o sentimento que ele desenvolveu por aquela outra pessoa. É isso. Eu sou uma pessoa assexual, mais especificamente demissexual. Ou seja, eu não sinto atração pelas pessoas normalmente, como outras pessoas. Pode estar uma pessoa super atraente aqui do meu lado, eu não vou sentir atração por essa pessoa se eu não conseguir criar algum tipo de vínculo com essa pessoa. Eu posso ficar com ela, eu posso ter relações com elas e eu posso não sentir nenhum pingo de atração. Mas eu também posso desenvolver, eu tenho uma capacidade enorme de desenvolver sentimentos românticos. Atração romântica por pessoas. Dentro do espectro da sexualidade, existe a atração sexual e a atração romântica. Você pode amar alguém romanticamente mesmo se você não sente atração sexual pela pessoa. É assim que pessoas aí se amam. Eu amo essa pessoa. Ela é a pessoa pra mim. Mas eu não sinto atração sexual por ela. Tá tudo bem? Tá tudo certo. Eu, especificamente, como além de esse, eu tenho ali uma subcategoriazinha que é o demissexual, eu sinto a atração pelas pessoas sobre condições especiais. Teve, por exemplo, uma vez que eu me apaixonei por um colega de curso que era só um colega, era só um menino que fazia aula comigo e tudo mais, até que um dia, algo que ele falou me despertou um negócio assim, meu Deus, que pessoa incrível! E a partir daquele momento, ele se tornou uma pessoa extremamente atrativa pra mim. E é isso que eu quero que vocês entendam, que uma atração por alguém não necessariamente significa que você ama alguém. Só que, nesse episódio anterior, no episódio de terça-feira, no episódio da praia, a gente tem o Shaoran associando o sentimento de amor à pessoa do Yukito. Como que a gente vai negar isso? Ah, mas tem a explicação lá da atração do... Gente, não. Calma. As histórias, elas não são feitas apenas do texto literal, da camada superficial. Histórias têm camadas, elas têm significados, elas têm simbologias. E um dos temas que o Clamp mais ama explorar nas suas histórias é que quando o amor existe, quando duas pessoas são feitas uma para outra, não existe nada que seja maior do que esse sentimento. Não importa se são duas pessoas do mesmo sexo, não importa se são duas pessoas, se é um robô ou um humano. É esse nível. É por isso que a gente tem, dentro de Sakura Card Captors, a questão do pai da Sakura, da mãe da Sakura, do professor Terada, da Rika, que no anime é um pouquinho mais amenizado, mas tipo, tá lá no mangá, sabe? Tá ali. Então, elas exploram esses tabus da sociedade como uma forma de mostrar que o amor é muito maior do que qualquer tabu, sabe? E pra mim é muito evidente de que o que elas queriam, colocando o Shaoran atraído pelo Yukito e associando esse sentimento que ele sente por ele, não só como uma atração física, mas também como uma atração romântica, como uma forma de mostrar que tá tudo bem meninos gostarem de meninos. Tá tudo bem. Sabe? Esse aqui é um convite para reflexão, tá? Então, e é um convite também a vocês tentarem entender as histórias um pouquinho além do só o que é o literal, sabe? Porque uma história não é só o literal. Uma história é cheia de camadas. Ela é cheia de metáforas, ela é cheia de analogias que nos fazem pensar coisas que vão muito além do que o básico do texto. Você pode aproveitar a história só na superfície e tudo mais? Pode. Mas você pode tentar ver o que tá ali nas entrelinhas e achar tesouros muito mais importantes, mas muito mais interessantes e muito mais valiosos do que só o que tá na superfície. Falando do episódio em si, é um episódio fofíssimo.
Eu adoro que, tipo, de novo, é o Yukito levando, de certa forma, a Sakura de encontro a carta que ela vai pegar. Eu queria que tivesse explorado até mais, sabe, dessa questão do Templo Tsukimini, do sonho da Sakura, né? Mas coloca ali uma sementinha, né? Tipo, os sonhos da Sakura são premonitórios. A gente viu lá no início da temporada, mas eles ficam voltando. Não é só que ela tinha previsto aquilo ali. Então, faz pensar, se os sonhos da Sakura são premonitórios, se a gente estivesse vendo a primeira vez, a gente poderia pensar, o que será que significa aquele outro sonho lá que ela sonhou? Será que era só que ela ia despertar as cartas Clow, ia virar uma Card Captor, ou o que mais, né? Eu acho também muito legal a cena que a Sakura tá na casa do Yukito, né? E aí ele fala que os avós estão viajando, né? E aí ele se convidando pra ir junto com a Sakura, se convidando pra jantar na casa da Sakura. Tá de casa, né? Tá de casa. Ele é basicamente o segundo pet da família, porque o primeiro eu quero, né? Que como bom pet, fica assim, você vai sair, você vai no festival, então traz alguma coisa pra mim, mas traga comida. É assim que eu me sinto com a minha cachorra, a Tibi, o tempo todo. E no mais, é um episódio muito bonito visualmente, né? Eu acho que essa carta é uma das mais bonitas que tem. Ela é uma carta super amigável. Eu não cheguei a olhar. Será que essa carta, ela tá sob a jurisdição do Sol ou da Lua? Não lembro. Aliás, eu parei de dar uma olhadinha nisso aí. Acho que seria interessante sempre analisar o contexto do episódio e analisar se a carta que está em questão é do Sol ou da Lua, né? Acho que daria uma análise legal, mas eu meio que esqueci nos últimos episódios, né? Que mais que é legal de a gente falar? Legal também de ver as reações do Toya quando fala do Templo Tsukimini, que ele fica lá de olho, observando, que é a casa da minha ex, né? Outro problema que vamos nos deparar daqui a pouco, né? Mas enfim. Também gostei que dessa vez a Tomoe falou pra Sakura, Sakura, você tá tão linda, eu posso te filmar? Pediu consentimento. Yay! Tomoe evoluindo. Uhul! Gostamos de ver pequenas evoluções dos personagens. Yay! Não sei mais o que exatamente comentar a respeito do episódio, só que é um episódio lindo. Eu acho que é um dos episódios mais bem animados até agora, mais bonitos visualmente. E é isso. É uma carta que eu gosto, é uma carta que eu acho fofinha, mas não gosto mais do que a carta flutuar, porque aquela carta, pra mim, é especial por causa dos episódios onde ela tá envolvida. É isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se você gosta dos meus reviews, dos meus comentários sobre os episódios de Sakura, por favor, pense com carinho na possibilidade de você se juntar aqui ao Apoia-se para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, para que eu possa continuar voltando aqui toda semana para falar de Sakura e também possa falar de outras coisas, né? Tô devendo alguns vídeos de Sailor Moon, né? Tem muito Sakura nesse canal aqui ultimamente. A concorrência, eu dando ibope pra concorrência. Titia Naoko vai me deserdar. Vou ficar sem as joias de Titia Naoko. Céus. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar sua curtida, de deixar seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, caso você queira que outras pessoas também conheçam meu trabalho e me apoiar. Enfim, é isso. Um beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.